Bom, pessoal, estamos aqui com o Thiago Cruz. Ele é psicólogo, já trabalhou também, atuou como garçom. Ele é coach aqui da Line Coach. Ele vai contar um pouquinho da história dele de sucesso conosco e esse grande boom que teve na carreira dele quando ele tornou-se aqui um licenciado da Line Coach. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Olá, meus amigos. Muito prazer aí. Alguns a gente já conhece de alguns vídeos aí. E agora eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês as novas e boas notícias dos últimos meses aí, das últimas semanas. Bom, Thiago, conta um pouquinho, cara, da tua história que você teve com a Line, um pouquinho quando você iniciou, até um pouquinho antes da tua carreira, e esse boom depois aí que você teve agora em alguns contratos fechados que você conseguiu aí ter um êxito muito grande, né? Até para o pessoal que está assistindo aqui entender um pouquinho e tirar essas dúvidas, né, que ainda tem de iniciar uma nova carreira e iniciar um curso de coaching também no mercado. Fabrício, muito obrigado pelo convite, né? O meu objetivo aqui é trazer um cenário, basicamente, um pouquinho até a minha trajetória de tudo que foi feito até então. Eu encontrei a Line Coach em torno ali na metade do ano de 2015, onde eu tinha o interesse de empreender. Só que antes mesmo de empreender, eu passei uma vida no setor privado, no setor federal, na verdade, onde eu fui militar do Exército Brasileiro por 6 anos, e eu entendi que o formato de carreira militar não era um formato que me atraía tanto. Mas eu aproveitei aquele período que eu tive ali também para poder investir na minha educação. Então, em paralelo com o próprio Exército, eu investi também na educação e realizei uma graduação no curso de Psicologia numa cidade interior do Rio Grande do Sul, chamada Santiago, média de 50 mil habitantes. E logo depois da formação, a gente tem aquele sonho, aquele objetivo, né, Fabrício, de vir para a cidade grande, ter novas experiências, e foi isso que eu me comprometi. Com 25 anos, eu me mudei para a grande Florianópolis e comecei já a atuar no segmento do qual eu tinha interesse. Eu confesso, Fabrício, que logo no início eu fui um tanto que ingênuo, porque eu procurava muitas oportunidades em sites de busca de emprego e tinha lá o título psicólogo, salários na época de 5 mil, 6 mil reais, e eu achei, poxa, que bacana, ótimas oportunidades. Só que o que ocorreu foi que a minha carreira em si, ela não tem um piso definido pela categoria. Então eu não iria ocupar, na verdade, os cargos realmente de psicólogo em carteira. Quando eu escolhi a área organizacional, eu acabei tendo muitas oportunidades na área do RH, já na área de recursos humanos, no qual hoje eu sou especialista. Então, na época, as oportunidades eram muito na área de auxiliar, assistente. Então, para que a gente pudesse ir para o nível de analista, eu tinha analista júnior, pleno e sênior. Ou seja, eu teria que realizar muitas atividades durante muito tempo para depois sim vir a ser recompensado com aquele salário que eu via naquelas oportunidades de vaga. E qual é a média de salário que você imaginava assim, já está faturando, né, digamos, essa tua futura formação? Como psicólogo, eu já imaginava na época mesmo, antes de ingressar, eu já olhava as oportunidades, 5 mil, 6 mil, digo, olha, vai ser tranquilo, vai ser oportuno. 5 a 6 mil? 5 a 6 mil. Formado como psicólogo. Exato. Só que eu entendi que para que eu conseguisse chegar a esse nível de salário, eu teria que ter uma trajetória de no mínimo 8 a 10 anos para adquirir toda a competência e expertise que a área necessitava. Sim. Foi então que eu atuei em algumas empresas na área do segmento aqui de recursos humanos, empresas de tecnologia, só que por ser pertencente à geração Y, eu tinha uma necessidade de já alavancar na carreira. E eu entendi que a própria psicologia não iria me dar essa oportunidade, pelo menos naqueles primeiros anos. Foi então mesmo até passando por uma situação um pouco difícil, para complementar a renda, eu me coloquei à disposição do mercado operacional, onde eu atuava aos finais de semana numa pastelaria que tinha próximo à minha casa, e eu ganhava R$70 por noite. Se eu fosse dividir isso por mês, se eu fosse multiplicar isso por mês, eu ganhava muito mais na pastelaria à noite do que a própria atividade que eu exercia como psicólogo já formado. Então o que acontece? Não é uma regra, mas isso não me contentava muito. Então por isso eu desempenhava a atividade de garçom aos finais de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, e durante analista de recrutamento e seleção na parte do dia. Foi então que eu pensei que eu tinha uma expertise, que eu tinha algumas competências e tinha muito desejo de conhecer o mercado. Foi então que eu pensei, nossa, eu gostaria então de... O que eu faço hoje enquanto empregado, enquanto colaborador de uma empresa, eu gostaria de fazer enquanto gestor. Só que daí que eu me dei por conta de uma questão mais forte ainda aqui. Na minha universidade, e não é só a minha universidade, eu falo dos cursos em si, nós não aprendemos empreendedorismo. Eles não nos ensinam a empreender. Inclusive, na minha graduação, eu não aprendi nem sequer a abrir um consultório se eu tivesse optado por essa modalidade. Foi então que eu pensei, como que eu posso vir a ser referência no mercado, sendo novo na cidade,
sendo um jovem profissional e ainda competir com profissionais já de renome, que estão no mercado há 10, 15, até mesmo 20 anos. Então, o que eu encontrei na época, a Line Coach, que tinha uma proposta para trabalhar com um programa que me daria as competências para gerir o meu próprio negócio e trabalhar na área administrativa, que, como eu mencionei, ninguém ensina, né? Sim. Foi aí então que eu encontrei o projeto da Line Coach e fiz o processo, e até então o senhor Clailton Luiz, na época, ele gostou muito do desempenho e ele me fez o convite: Thiago, o que você acha de replicar a metodologia da Line Coach por todo o país? Que eu tenho um projeto inovador e eu acredito que você tem um perfil para poder trabalhar. Só que eu digo: Clailton, eu procurei esse seu curso para trabalhar com o meu projeto. Aí, quando eu fui para a Caneta, eu percebi que o ticket médio do produto mais baixo da Line Coach era basicamente 2 vezes maior que o ticket médio do meu produto mais alto na área que eu ia atuar, que era a área de RH. Só deixa bem claro, Thiago, para o pessoal que está aqui assistindo, não que desistam do que você sonha para a sua formação, mas o fator que eu acho que foi importante aí, que a área financeira também foi um fator que fez você escolher. E não necessariamente você largou a profissão de ser psicólogo, né? Deixar bem claro isso. Exatamente. Eu vejo que só alavancou ainda mais a sua formação de psicólogo. Porque eu sei que tem esse meio preconceito, pessoal, me formei em contabilidade, me formei em direito e agora eu tenho que largar tudo que eu estudei lá atrás. Na verdade, não. Até explicar um pouquinho pro pessoal o que nesse meio tempo o coach fez na tua vida. A metodologia coach mesmo. Eu não digo nem a Line Coach, nem o Clailton, nem a nossa equipe, mas o que o coach teve de importante nessa transição de carreira assim, que você teve nesse meio tempo? Claro. Em primeiro momento, como você bem trouxe, as carreiras são desenvolvidas através das suas decisões e não porque você tenha que depender dela. Até isso o próprio coach me ensinou. Eu não posso delegar a minha carreira para ninguém. Eu não posso terceirizar ela para o meu antigo chefe, responsabilizá-lo. Eu não posso responsabilizar para o governo. Eu tenho que ter o autogerenciamento das minhas competências. É legal você comentar isso, porque, querendo ou não, o pessoal que faz psicologia, direito, enfim, contabilidade, outros cursos, pode ser ter uma crença. Com certeza. É engraçado o psicólogo ter essa crença. Então eu não vou seguir para o coaching porque banalizou. Na verdade, não. É porque você aproveitou essa oportunidade e viu que poderia realmente aí, subir um nível. Exatamente. Subir de nível, né, mais na tua carreira. Thiago, conta um pouquinho pra gente desse boom aí, dessa sua semana que deu um boom, não só da semana, mas desde quando você começou a atuar nessa carreira como coach, e também as oportunidades que surgiu mais aí na nossa área de psicologia, que acredito que esse network é muito forte. Mas conta pra gente aí esse boom que deu, né, que você fechou grandes contratos. Exato. Fala um pouquinho pra gente dessa semana aí maravilhosa que você teve. Claro, são boas notícias que a gente quer compartilhar, até uma realidade que a gente executa nos nossos treinamentos, de trabalhar com boas notícias. E nas últimas semanas eu tive uma oportunidade de, enquanto trabalhar uma das artes que o próprio coach proporciona, que é a comunicação, a oratória. Eu me desenvolvi mais de 70% no que diz respeito a fechamento de negócios, contratos, e a grata notícia é que eu consegui nas últimas semanas fechar 2 contratos que representam uma fatia bem significativa do faturamento do meu modelo de negócio, o qual eu sou licenciado hoje aqui em Florianópolis, na unidade número 1 do país. É uma responsabilidade muito grande e os resultados, acredito eu, que tem que ser proporcionais à confiança que eu recebi, que é o desafio de empreender no nosso país. Então, nessas últimas semanas eu tive a oportunidade de fechar 2 contratos, um no valor de R$200 mil, que basicamente é um formato a nível de recorde que a gente tem nos nossos modelos de negócio. E também, na semana subsequente, eu já tive a oportunidade de fechar outro contrato de R$43 mil. Isso só comprova que, independente da carreira que você possui, independente do que você se propõe a fazer, a partir do momento que você tem um método, que você tem um roteiro, você pode sim ter resultados muito significativos. Eu confesso que, enquanto psicólogo, eu me achava um vendedor muito medíocre. E eu tinha até um certo receio, como que eu vou vender, comercializar, chegar para uma outra pessoa, me apresentar? Mas isso foi uma crença que o próprio coach, né? Que eu costumo dizer que o coach não basta apenas você ter uma formação, você tem que ter um exercício constante, treinamentos. E eu consigo, desde 2015, me treinar cotidianamente e chegar a um nível de... Eu acredito que muito está relacionado ao seu mindset. A forma como você pensa, o seu mindset financeiro, as suas crenças. Então, a partir do momento que eu consigo deixar as minhas crenças dentro da minha gavetinha lá em casa, eu consigo ir
por uma estratégia profissional e fazer as coisas acontecer. Sentar em qualquer mesa com qualquer tipo de gestor e conseguir ajudar ele a tomar boas decisões. Isso acabou refletindo nesses 2 contratos, aí, um na semana anterior de 200 mil e outro nessa semana de 43 mil, que vai conseguir levar o nosso negócio aí à visão de futuro esperada. Cara, sensacional. Thiago, e você fechou esses 2 contratos, deixar bem claro aí, pessoal, e qual foi o percentual que você repassou pra gente da Line? Na verdade, eu não passei nada. Agora uma outra pergunta, Thiago. Você não deu nenhum royalties pra Line Coach? Não. Nada? Nada. E a gente deixou de dar suporte para você? De forma alguma, pelo de forma contrário. alguma. Pode ser uma dúvida que o pessoal tem, né? E quanto que você investiu na época no nosso curso, nosso treinamento? De repente, eu não lembro quanto que era nosso treinamento anteriormente, claro, mas foi bem menos do que, digamos, 5% do seu segundo contrato. Na verdade, ou 1%. Eu vou ser bem foi real 43 mil. 43 mil. Creio que eu sei mais ou menos o valor aqui, que hoje está o nosso curso da Line Coach, né, que comparado com todos os outros cursos do Brasil não tem igual valor, mas a dúvida que muita gente não entra porque o valor é um pouco em conta e de repente não agrega o valor de suporte, da oportunidade que a gente tem. Sim. E na verdade eu paguei um valor até mais. Hoje, se eu fosse um criterioso, eu ia dizer, poxa, Line Coach, eu gostaria de estar nessa nova oportunidade. Uhum. Eu tive um investimento na época de R$ 3.600, mas foi um investimento que eu confesso que lá antes, como um psicólogo bitolado, que eu tinha as minhas crenças, eu até duvidava até do próprio coach em si, da figura do treinador. E depois que eu assinei o contrato, deu cerca de 45 dias e o próprio Clailton me ofertou já trabalhar com o primeiro projeto de coach, e nessa primeira empresa eu já recebi um valor de R$ 4.000 para atender o primeiro cliente. Então já se pagou, e depois eu me recordo de ter em agenda, eu até chegou um momento que eu tive que dizer não, que eu cheguei a ter 8 clientes simultâneos, porque a gente tem uma dedicação muito forte com esses clientes. Então eu achei interessante dar uma segurada, até mesmo porque senão eu não ia conseguir entregar com qualidade os projetos. Com certeza. Então veja só, o Thiago, ele iniciou um treinamento conosco presencial na época, que a gente tinha um formato. Primeira turma. A primeira turma, então era um valor, é um valor também irrisório, né, pelos contratos que você fechou. E hoje nós temos a formação online em todo o país, que você pode estudar de qualquer forma, em qualquer lugar, celular, notebook, enfim. Tem a parte offline do curso que você também estuda com um valor muito mais baixo do que esse valor que o Thiago investiu. Mas o fato é, Thiago, que a gente quer deixar claro aqui, é que muita gente tem essa crença e ela precisa de ajuda. E ela, às vezes, trava porque ela não vai conseguir sozinha. E a Line Coach, justamente isso, o Thiago falou aqui, que ele não está sozinho, os nossos alunos não estão sozinhos, esses alunos que estão focados aqui conosco na Line, isso é importante salientar. Mas, Thiago, dá uma dica aí, mano, o que você passa para o pessoal que está estudando, mais ainda para o pessoal que está nos assistindo e de repente não entrou ainda num curso que realmente vai dar uma oportunidade real para eles. O que você passa realmente de uma dica tua pessoal para que eles possam entrar no curso conosco sem medo? Inclusive depois eu tenho um desafio aqui para o Thiago, não sei se o Thiago vai aceitar, mas queria que você falasse um pouquinho disso. Uma motivação pessoal, uma dica importante para eles. Claro. Socialmente, e aí eu vou entrar um pouco no coach mesmo e na condição que eu tenho enquanto psicólogo, nós temos uma tendência a agir conforme os grandes grupos agem. Se a gente for pegar em taxas de desistência de universidades, cursos, formações, elas são muito altas e muitas pessoas se deixam levar por esses índices também de não aproveitamento. Muito porque próprias pessoas que entram em alguns cursos e formações nem sabem o que querem ainda. Mas o próprio curso da Line Coach dá uma oportunidade para você desenhar, no primeiro momento, uma visão de futuro e ela trabalhar como se fosse uma bússola, que o seu comportamento vai definir. Esse comportamento está me levando em direção a essa minha visão de futuro ou ele está me distanciando dela? Eu tive uma oportunidade de, até o próprio Exército me deu essa condição de ser um profissional disciplinado e eu foquei muito na minha qualidade de estudo, principalmente. E fazendo um paralelo, basicamente, com o que é a realidade do mercado de trabalho. A partir do momento que eu focava no estudo, eu exercitava. Muitos colegas aí na área do coaching, eu costumo até dizer que a gente costuma frequentar alguns treinamentos, existem os ratos de cursos de treinamento. Ou seja, são pessoas que têm muito conhecimento, até mais formações do que nós mesmos, e eu costumo dizer que elas sofrem da maldição do conhecimento. Ou seja, é muita informação e pouca assimilação para ser colocada em prática. Ter 5, 6, 7, 8 certificados é algo que vai te deixar realmente bem preparado, mas o que vai ser o divisor de águas, eu acredito que é a prática. Quando eu estou em algumas rodas com outros profissionais, às vezes surge a pergunta: qual escola você se formou?
e as perguntas que eu faço é: quantas horas você tem de atendimento? Que são essas horas enquanto treinador que vão te moldar. Então, nós tínhamos os nossos projetos pro bono no modelo antigo e eu não me permitia fazer um número simples. Eu me permitia sempre fazer algo a mais. E isso me proporcionou ter os resultados. O maior número de prática me fez ter a maior condição de alcançar os resultados que eu alcancei hoje, com uma maturidade empresarial, uma maturidade também de poder gerir, porque eu basicamente tenho que viver o roteiro do que eu vendo de ideia. Então, quando se torna natural, eu costumo dizer que eu não trabalho nenhum dia. Não, minto, eu trabalho um dia por semana, quando a minha mulher, no final de semana, me arruma algumas coisas para fazer em casa. No resto, eu acabo ficando muito tranquilo, porque é basicamente seguir um método. Muitas pessoas não têm foco. Se eu fosse, pelo menos, colocar a psicologia dentro do coach, pode ser que eu não estivesse sentado nessa cadeira agora. Sim. Mas eu faço o contrário. Eu sigo o método, vivo ele de A a Z e ainda complemento aí com a minha formação na área da psicologia. Legal, Thiago. Gente, tem um desafio aqui pro Thiago, não sei se ele vai aceitar. Thiago, você doaria para nós aqui da Line, pro pessoal que realmente ainda, após nesse vídeo, ainda tem dúvida, porque às vezes o pessoal pode achar que foi meio que armação e tal, mas eu aproveitei esse case do Thiago, que realmente é real, quem conhece ele é real esse case. E, Thiago, você teria mais ou menos na tua semana aí, em uma semana só, na verdade, né, separar um dia da tua semana, 2 horas, para você ficar com o canal ativo com esse pessoal que está assistindo o vídeo, que ainda não entrou na formação de coaching conosco, que ainda tem dúvida e gostaria de bater um papo com você, mandar uma mensagem via WhatsApp, mandar um áudio. Você aceita esse desafio, doar essas 2 horas para esse pessoal aqui que de repente ainda tem dúvida? Com certeza, se é para esse bem comum, pode ter certeza que eu aceito, até porque nós somos movidos ainda a relacionamentos. Vai ser um prazer também conhecer os sonhos e principalmente as visões de futuro de outros profissionais. Se a gente puder somar como exemplo e poder aprender também, vai ser um prazer, pode ter certeza. Ótimo, então. Gente, abaixo desse vídeo, a gente vai colocar na descrição, pode ser acima desse vídeo ou abaixo, um contato que o Thiago vai estar aí online com você a partir da semana que vem. 2 horas do dia dele, pode ser mais que um dia, Thiago, ou pode ser um dia sobre a tua semana? Pode ser. Então esse contato vai estar ativo para você tirar dúvida com ele, pode mandar um áudio para você, inclusive falar um pouco do dia a dia dele também, que ele está agora atuando realmente como coach conosco, que ainda é psicólogo, e o Thiago ainda trabalhou de garçom quando ele iniciou, então você ainda que está em algum trabalho que você não é aquilo que você quer para a tua vida, mas continua firme, faz que nem o Thiago, continue estudando e que você vai ter essa oportunidade conosco aqui na Line Coach. Então eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo até o final e pedir para você que gostou, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, compartilhe com a sua família e abaixo também inscreva-se no nosso canal aqui da Line Coach para você receber mais notificações de vídeos que a gente tem, tá bom? Muito obrigado pela audiência, Thiago, brigadão, cara, tudo de bom mesmo, obrigado aí pela tua presença, que você continue prosperando conosco na Line Coach, que você é um cara modelo, exemplo pra gente realmente, tá bom? Obrigado, Thiago. Maravilha. Até mais, gente. Um abraço.